Olá pessoal, já está começando a aula, né? As nossas aulas. Hoje a gente vai ver o novo capítulo, né? Nós estamos no módulo 3, certo? Dando continuidade às nossas aulas. Hoje a gente vai ver a natureza e a paisagem na Ásia, né? E também na Oceania. Esse é o tema da aula de hoje, né? Nós vamos aqui já para a página 486, né? Página 486, que fala sobre a Ásia, natureza e paisagem, né? Aqui a gente já vai ler um pouco para a gente já ir sintonizando o assunto, né? A questão da delimitação, né? Que ela fala aqui que está ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, né? A leste pelo Oceano Pacífico, ao sul pelo Oceano Índico e ao oeste pela uma linha imaginária que segue os Montes Urais, né, que são as cadeias montanhosas que se formaram por conta das atividades de placas tectônicas, né? Então, você já visualiza o mapa, né, nessa primeira página, na página 486, ó, nós temos um mapa aí, certo? O mapa da Ásia, né, que nós temos fronteiras internacionais, nós temos a região de Bahrein, do Catar, do Emirados Árabes, né, que são as fronteiras que fazem ali com a Ásia, né? E no mapa também vai mostrar as tonalidades de cor das regiões e dos países que compõem o continente asiático, certo? Então, aqui também na página 486 vocês vão ver as cadeias do Himalaia, né, que são uma grande quantidade de ramificação de cadeias montanhosas que se formaram pelo atrito entre placas tectônicas, né? Sempre quando a gente estuda a Ásia, lembrar principalmente da questão da formação geológica e das cadeias montanhosas que existem no continente asiático, né? E também lembrar dos desertos. Inclusive, né, no material de vocês veio a figura das cordilheiras do Himalaia e também veio os desertos da Arábia, né, na região, principalmente ali que já faz fronteira com a região do Oriente Médio, certo? Aqui nós vamos estudar a questão do relevo, da hidrografia, do clima, a vegetação, né, que compõe a paisagem asiática, né? Essa página 486 é só a introdução do assunto que a gente vai ver, né? Então, página 487, ele mostra novamente um mapa, mas um mapa físico, um mapa da geologia, do relevo, né? Tanto é que ele apresenta aqui as cadeias montanhosas, né, que vão mais de 3.000 metros de altitude, certo? E também tem áreas de depressão, né? No caso, o Mar Negro, que fica abaixo do nível do mar, né? O mapa também ele vai mostrar essas profundidades, né, com relação ao oceano, né? No continente, mas com relação ao nível do oceano, né? Para baixo. Então, são áreas depressivas, né? Nós temos depressão absoluta e depressão relativa. Nós temos também no mapa mostrando as cadeias montanhosas, né? Que o Himalaia, ó, aqui o mapa, né? Todo o mapa aí da Europa, você vê o seguinte, que quanto mais escuro for aqui na tonalidade de cor do mapa, consequentemente são as áreas mais elevadas, são as áreas mais altas, né? À medida que você vê umas áreas mais claras, consequentemente são áreas mais baixas ou áreas planas ao nível do mar, né? E assim a gente faz a medição da altimetria, né? Do relevo, principalmente do relevo asiático, que é o que a gente está estudando aqui, né? Então, na página 487 ele já mostra o mapa, né? Eu peço para que vocês visualizem bem esses mapas, porque o mapa ele dá a definição, né? E também você vai mentalizar as informações, a questão da localização e o tipo de mapa, né? Que nesse caso aqui um mapa voltado para a questão da altimetria, né? Do relevo mesmo, da parte física mesmo da Ásia, né? Na página 488, ele fala novamente da questão dos agentes exógenos, né, que são agentes causados pela questão do intemperismo, né, do processo erosivo da rocha, né, principalmente da questão dos Montes Urais, que foram cadeias montanhosas antigas, né, que se formaram há bilhões de anos, e hoje a Ásia ela é rica nesse tipo de
cadeia montanhosa, né? Mas sofre constantemente, né? Ativamente com os agentes exógenos. O que são agentes exógenos? São agentes aqui que estão na parte superficial da Terra, né? E não no interior da Terra. Se a gente falasse agentes endógenos, né? São agentes que ocorrem do interior da Terra para fora. No caso, os agentes exógeno, exo já significa fora, né? Então aqui fora da Terra, né? Onde nós estamos. Então, no caso, a chuva, o vento, as altas temperaturas, tudo isso faz com que ocorra o processo erosivo da rocha, né? Que é o processo exógeno, certo? Então, as cadeias montanhosas, por ser muito altas, elas sofrem muito com esse processo de erosão, né? A questão do degelo também, certo? Tudo isso influencia para que nós tenhamos, né? Cadeias montanhosas muito altas, né, com mais de 8.000 metros de altitude. Por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que fala aqui no texto de vocês, né, ela é quase 9.000 metros de altitude, né? Então a cadeia do Himalaia já é uma área mais recente, mas foi formada pelo atrito entre duas placas tectônicas, né? A placa indo-australiana e a Eurásia, né, pela compactação, né, pela atração entre essas duas placas, ocorreu o movimento de soerguimento, né, pirogênese, chamado cadeia montanhosa, né, que são as cadeias montanhosas. Então se deu pelo movimento orogenético, horizontal, mas também elas se chocaram. Quando se chocaram, né, elas fazem esse movimento de soerguimento, formando cadeias montanhosas, né. Não é morro, não é serra, são cadeias de montanha, né, montanhas aí com mais de 3.000 metros de altitude. Por exemplo, no Brasil não tem cadeias montanhosas, né? Porque elas são mais recentes, elas já são da era cenozoica, da era do aparecimento da humanidade, do ser humano, certo? E o relevo brasileiro, por exemplo, ele é muito antigo, né? Já data do período da formação da Terra, no período paleozoico para o mesozoico, certo? Por isso que o processo de relevo do Brasil ele se compactou muito, então é um solo muito resistente. Inclusive também nós estamos no interior da placa sul-americana e aí não tem como ocorrer esse choque entre duas placas tectônicas, né? Que no caso lá, o continente asiático, constantemente está ocorrendo terremotos e ciclones, porque está, né, entre uma placa e outra, está na extremidade dessas placas, certo? Então vamos lá. Então, vai falar aqui da Cordilheira do Himalaia, no segundo parágrafo, e também da questão das placas tectônicas, do soerguimento de placas, né, formando as cadeias montanhosas, certo? Mais abaixo, na página 488, ele fala da depressão absoluta. Aí ele vai citar o Mar Morto, né, como eu falei no início do texto, que são áreas que estão abaixo do nível do mar, porque nós temos o nível do mar, a questão da medição, da altimetria, para cima ou para baixo, o relevo para cima ou o relevo para baixo, certo? Então nós temos exemplo do Mar Morto, né, que é uma depressão absoluta. O que é a depressão absoluta? Está abaixo do nível do mar. Acima do nível do mar já é uma depressão relativa. Relativa a quê? Relativa às outras áreas vizinhas do relevo, entenderam? Então, depressão absoluta fica abaixo do nível do mar. Não esquecer disso, viu, pessoal? Então, no caso, ele cita exemplo do Mar Morto, né, que é uma depressão absoluta, que está abaixo do nível do mar, né? E no Oriente Médio e do Mar Cáspio na Ásia Central, né? São áreas que estão abaixo do nível do mar, né? Consequentemente, são depressões absolutas, né? Tem aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto parágrafo, né? Seria bom que vocês lessem essa parte aqui, né? Para não esquecer mais, principalmente vocês que já estão no nono ano, estão se preparando aí para sair do ensino fundamental, ingressar no ensino médio, né? Tem que ter bastante conhecimento sobre a questão da geologia, né? A geologia de uma forma geral, não só da Ásia, né? Mas que a gente tem que puxar bem por essa parte, porque são fenômenos que ocorrem, né, constantemente, são atualidades, de vez em quando está ocorrendo um terremoto, um vulcão, né, e a gente tem que ter esse conhecimento, né. Ainda na página 488, ele fala em relação aos rios do continente asiático. Ele cita o Obi, né, na Ásia Setentrional, né,
Ou seja, na Ásia Norte, ele fala o Indo e o Ganges, né, que nasce no Himalaia, em direção ao Oceano Índico, certo? Principalmente esse rio Ganges, ele tem muita influência na região da Índia, né? Tanto é que eles fazem, tem a religiosidade lá tão forte que nesse rio Ganges ele desenvolve todas as suas atividades, toma banho, lava roupa, faz tudo, né? Inclusive, tem alguns funerais que são feitos próximo no rio, ou seja, eles fazem o velório e jogam o defunto dentro da água, né? Segundo eles, o rio é sagrado, o rio Ganges, né? Então, há toda uma tradição voltada para a questão do rio Ganges aí na região da Ásia, principalmente da Índia, né? Então, eles levam muito a sério essa questão do rio, né? Que o rio é sagrado, que tem deuses no rio, esse tipo de coisa, né? Tem também o rio Mekong, né, que deságua no mar da China, também é outro rio importante. E o maior rio do Sudeste Asiático, é um dos maiores, o Mekong, né, é um dos maiores. E nós temos também o Rio Azul, que é o Yangtze, e o Yangtze, né, que é o Rio Amarelo. São os rios mais importantes da China, né, esses 2 rios, o Rio Azul e o Rio Amarelo, né. Traduzindo aí, Yangtze e o Yangtze, né, que é o Rio Azul e o Rio Amarelo, né, traduzindo para o português aí. Então, vamos ler aqui, ó, no último parágrafo. Diversos desses rios são abastecidos por degelo das geleiras localizadas nas grandes elevações do continente, principalmente do Planalto Tibete, né, e a Cordilheira do Himalaia. Além, eles formam planícies de solos férteis, onde a agricultura é tradicional milenar, né? Então, áreas onde passa rios, consequentemente, são áreas muito adubadas, né? E aí ele fala na questão da agricultura, né? Do desenvolvimento da agricultura para as tradições milenares desses povos, né? Principalmente na questão do sustento das famílias, aonde passa esse rio, né? Esses rios, certo? Então, ele fala aí no Planalto do Tibete e na Cordilheira do Himalaia, né? Que são áreas onde predomina a questão dos rios, né? Que são muito importantes para a questão da agricultura, principalmente do cultivo do arroz, né? Que na região da Índia, da China, eles trabalham muito com a produção do arroz, né? Vamos lá para frente, porque tem mais informação. Ó, na página 489, ele fala sobre o litoral e os golfos, né, da região também da Ásia. Ó, primeiro parágrafo da página 489. O litoral da Ásia abrange inúmeros golfos, reentrâncias e penínsulas, além de diversos arquipélagos localizados no Sudeste Asiático. Em razão da posição estratégica em relação aos oceanos e continentes, a Ásia concentra importantes estreitos marítimos. Aí ele cita o Estreito de Hormuz, no Oriente Médio, né? E de Malaca, no sudeste da Ásia, né? Que ocorre ali a passagem entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico, né? Inclusive tem algumas imagens também para vocês visualizarem, né? Aí no material de vocês, que é bastante interessante, falando sobre o litoral asiático, certo? Ainda na página 489, ele mostra um mapa, né, um pequeno mapa mostrando as atividades sísmicas e vulcânicas, né, porque o continente asiático pega toda aquela região leste da Ásia, pega o Círculo do Fogo do Pacífico, né, que é todo o leste da Ásia, ali na região das Filipinas, da placa do Pacífico, juntamente com a placa euroasiática, né, ocorrem movimentos convergentes que faz com que ocorra atividades sísmicas ou vulcões ativos, né? Então, o círculo do Fogo do Pacífico, ele pega todo o leste da Ásia, mas também pega toda a costa oeste da América, né? Ocorrendo ali muita atividade vulcânica e ocorrendo muitos terremotos, né? Que são características típicas de áreas instáveis, né? Que a qualquer momento pode ocorrer um terremoto ou um vulcão. Por quê? Porque está entre duas placas tectônicas, né? Ali um movimento convergente. Existem situações de
convergentes e divergentes de placas também, que ali vai formar um assoalho marinho, consequentemente vai formar uma ilha, porque vai ocorrer uma atividade vulcânica, vai formar uma região ali de vulcões no meio do oceano, né? Vocês não vê aquela ilha no meio do oceano, porque ali é uma divergência de placa, duas placas se afastando, consequentemente vem o vulcão do interior da Terra formando aquela ilha, né? No meio do oceano, certo? Então por isso que ele cita aí a região do Círculo do Fogo do Pacífico, onde há convergência de placas, né? E divergências também. Tanto é que vocês vão ver, ó, no mapa aí, ó, estão vendo esses pontinhos pretos aí no mapa, ó? Certo? Então esses pontinhos pretos aí nós temos vulcões mais ativos do último século, né? Vulcões bastante recentes que estão em atividade ou que estão prestes a ocorrer uma atividade vulcânica, né? São vulcões ativos e inativos, que a qualquer momento pode ocorrer vulcões. O que tem mais no mapa? Zona sísmica, oceano e costa sujeita a tsunamis, né? Os tsunamis ocorrem exatamente porque são placas que estão no interior do oceano. Então, quando elas se chocam, vem aquela onda muito forte, inunda todo o litoral, né? Que ocorre, que no caso é chamado de tsunami, que é uma onda gigantesca, muito forte, né? Que vem com ventos também muito forte, acaba inundando toda a área litorânea. Já ocorreu vários tsunamis, né, na Ásia, principalmente no Japão. Esse último em Fukushima, né, na região de Fukushima, destruiu usina, destruiu muita coisa. Ó, o que tem mais no mapa? Atividade sísmica insignificante ou nula, ou seja, regiões que quase não ocorrem. De baixa intensidade sísmica, elevada, máxima, né? Aí tem movimento das placas, aí tem movimento divergente de placas, tem movimento convergente, transformantes, que é uma placa sobre a outra, né, que passa sobre a outra também. Aí vulcões ativos de último século, a gente já falou. Aí tem outros vulcões, zona sísmica, oceano e costa sujeita a tsunami, né? Esse é o mapa mostrando as atividades aí que ocorrem na Ásia, certo? Vamos dar continuidade ao clima aqui na página 490. Viu, pessoal? Aqui na página 490 nós temos Ásia, clima e formação vegetal. Nós temos dois mapas também mostrando Ásia e tipos de clima, né? Então aqui no primeiro mapa, né? Aqui, ó, certo? Dois mapas aí, vocês vão acompanhando na casa de vocês, tudo direitinho aí. Nós temos tipo de clima. Nós temos o clima equatorial, o clima tropical, né? É bastante abrangente a quantidade de climas que tem na Ásia, né? Climas e também formações vegetais ainda, né? Então vamos lá, o primeiro mapa nós temos clima equatorial, clima tropical, clima subtropical, né, que fica abaixo do Trópico de Câncer. Nós temos clima desértico, clima semiárido, né, também, né? Então às vezes você pensa, a região da Ásia só é região fria, não tem clima desértico. Tem clima semiárido, né, que tem clima desértico, tem o clima mediterrâneo, tem o clima temperado, o clima frio, o clima polar principalmente, né, e também o clima frio de montanha, porque de acordo com a altitude as temperaturas também vai diminuindo, porque vai diminuindo a concentração de gases, né, a gente sabe disso. À medida que você sobe na montanha, independente de estar numa região quente, como por exemplo o Nordeste brasileiro, uma área serrana, você vê que à medida que vai subindo na serra, a temperatura vai caindo, vai diminuindo. Por quê? Porque vai diminuindo a concentração de gases também. E o que faz reter calor são gases, dióxido de carbono, né? Metano e outros gases, né? Enxofre e outros gases que são responsáveis, né, por essa captação de calor que a gente sente, né? Então, por isso que se você subir uma montanha, mesmo numa região quente, você vê que lá em cima da serra vai estar mais frio do que embaixo, né? Por conta da concentração de gases, né? Que os gases que estão, né, quanto mais baixo eu desço nas montanhas, maior a concentração de gases, consequentemente, maior a retenção de calor, né? Então, por isso que o alpinista ele sobe lá na montanha, quando ele está quase no topo da montanha, ele já está quase praticamente sem oxigênio, né? Que é um gás vital para
para a vida, né? Sem oxigênio a gente não tem como, as células não funcionam, a gente acaba morrendo, certo? Então, na base da montanha, ele está respirando normalmente. À medida que o alpinista vai subindo, vai reduzindo a concentração de oxigênio, né? Consequentemente, também lá vai ser mais frio, porque não tem esses gases que retêm calor, certo? Então, vamos lá. Ainda na página 490, a gente vê também a questão da formação vegetal na Ásia, né? A formação vegetal. Então, nós temos aqui florestas tropicais e equatoriais, né? Vão vendo aí no mapa, ó. Tem várias tonalidades de cor que aí vocês vão acompanhando no mapa para visualizar, né? Para a mente de vocês captar essas informações. Floresta boreal, taiga, né? Vegetação mediterrânea, então vocês vão acompanhando a delimitação, se fica mais ao norte, ao sul, né? A savana, né? Que a savana também é o mesmo cerrado aqui no Brasil, por exemplo, nós chamamos savana, lá na Ásia, na África eles chamam de savana, aqui nós chamamos de deserto, de cerrado, mas é a mesma vegetação, né? Aí nós temos estepes e pradarias, vegetação de altitude, tundra e deserto, né? Esses são os tipos de formações vegetais da Ásia, né? Então, essa aula tem bastante mapa, né, pessoal, para a gente visualizar, para a gente poder compreender um pouco mais o assunto. Na página 491 ele fala sobre o litoral setentrional da Ásia, da Rússia, né? A Rússia que está na Ásia e na Europa. Lembrando que metade da Rússia, né? Observação aí, pessoal. Lembrando que metade da Rússia está na Europa e na Ásia, né? Uma metade fica na Ásia, outra metade fica na Europa, né? Então, da parte que está na Ásia, a Rússia, predomina o clima polar, né? Que está relacionado à ocorrência de vegetação também rasteira, como gramíneas, né? Características de tundra, né? O próprio nome dela é tundra, né? É um tipo de vegetação característico de clima polar, né? O clima da Rússia, o clima russo, né? Então, a tundra, em alguns períodos, ela desaparece por conta do gelo, né? No período que ocorre o gelo, aí quando há o degelo é que ela começa a florescer, nascer novamente a tundra, né? Porque o gelo não capta a luz solar, consequentemente não tem como aquela vegetação desenvolver, principalmente no período de inverno, né? Então vocês vão ler também aqui na página 491 a questão do clima da Rússia, né? Que é um clima extremamente frio e é formado por solo permafrost, né? Que é um solo típico de rocha de terra com gelo. Então no período, como eu falei, no período do inverno a tundra vai desaparecer, né? No período de verão ela vai aparecer porque vai ocorrer o degelo, né? Acaba aquele gelo, aí ela nasce a tundra, né? Nesse solo chamado de permafrost, que é um solo típico de região temperada ou região extremamente fria, certo? O que mais? A gente vai ver também alguns tipos de clima de montanha e vegetação de altitude, né? Então você vê também que numa montanha, numa área de montanha, à medida também que você vai subindo naquela serra, vai reduzindo também a quantidade de vegetais, de vegetação, né? Você vê que embaixo, na base da montanha, há um grande número de espécies de animais e vegetais. Então, à medida que você vai subindo na montanha, a temperatura vai se tornando mais fria, né? O ar vai se tornando mais rarefeito, e algumas espécies de planta não vão se adaptar em regiões de altas altitudes, certo? Então, aí vocês vão ler aqui também os locais, né, onde predomina as montanhas e a vegetação de altitude, né? Ainda na página 491, nós temos, no último parágrafo, falando sobre os diversos desertos que existem na Ásia, né? Nós temos o Gobi, né, que é um deserto que é bastante falado, que é bastante conhecido também, né? No caso, o Gobi é um deserto frio, né? Um deserto frio, gelado. Já nós temos também os desertos quentes, como o da Arábia, né? Então tem aquele tipo de deserto, pouca vegetação, praticamente não chove, né? A ocorrência de chuva é mínima, chove 2 vezes por ano, por exemplo, né? Ou praticamente passa anos sem chover. Isso são características de climas de deserto, né? Predomina também no clima semiárido
Ele fala os estepes e as pradarias, que é o tipo de vegetação típico também que tem aqui no Brasil, as pradarias lá na região sul do Brasil, né, que também tem na Ásia. Ou seja, todos os continentes eles têm praticamente todos os tipos de vegetação e clima, né, que tem no continente tem outros, só que há uma diferenciação pela quantidade, pela extensão desses tipos vegetais e também a extensão das características de solos, né, de climas, certo? E de áreas diferenciadas, porque um continente não é totalmente igual ao outro com relação. Quer dizer, tem praticamente todas as características que tem naquele país, mas há uma diferenciação, né, com relação ao clima, né? Tem uma área que ocorre mais frio, tem áreas que são mais quentes, tem áreas onde tem terremotos, né? Por exemplo, o Brasil já não tem terremotos, nem vulcões, e assim vai, né? Mas que tem todos os tipos climáticos, né? E as vegetações. Tanto é, que aqui na página 492, coloquei, na página 492, nós temos assim, nas áreas próximas ao mar Mediterrâneo, principalmente no Oriente Médio, prevalece o clima mediterrâneo e vegetação mediterrânea, né? Que já fica mais próximo ao mar. No Extremo Oriente e no Oriente Médio e na Ásia Central, verifica-se também zonas de climas temperados, né, e de clima subtropical. O que é o clima subtropical? É o clima que já está dizendo, fica abaixo do trópico. No caso da Ásia, abaixo do trópico de Câncer, né? Então, é o clima subtropical, né? Um clima frio, um clima mais ameno. Vamos lá, os tipos de formação vegetal encontrados são floresta temperada e floresta subtropical. Acompanha o clima temperado, ou seja, florestas temperadas. O clima é subtropical, também nós temos floresta subtropical, né? Uma coisa leva a outra, certo? Uma coisa de acordo com a outra, né? Então, nós temos na Ásia. Nós temos também clima tropical e equatorial, né? Típico também aqui do Brasil, de regiões mais quentes, né? Consequentemente,